Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma dose de energia. Aqui é a Andrea Brito. Você pode me encontrar no @dea.brito, Brito com 2 T's, ou no meu site andreabrito.com. Eu estou aqui com mensagens inspiradoras, histórias para trazer mais coragem e motivação para o nosso dia a dia. E hoje nós temos uma convidada muito especial. É a Carla Del Ponte, é o nosso primeiro episódio de entrevista, gente. E eu fiz questão que a Carla fosse a primeira, e vocês vão escutar a história da Carla e vão entender por quê. De onde ela tira toda essa força, essa inspiração para ser uma super mãe, uma super empreendedora, como eu disse para ela, a Mulher Maravilha. E eu não estou exagerando. A Carla Del Ponte, ela é CEO e fundadora da Mundo Adaptado, é uma plataforma para conscientização, todas as informações sobre crianças com necessidades especiais, crianças com deficiência, e é uma plataforma que está crescendo muito, ela faz um trabalho maravilhoso. Então, nessa entrevista com a Carla, ela deixou para a gente toda a história dela, de como surgiu, então, o Mundo Adaptado, e o que ela viveu e como que ela supera as dificuldades que ela tem na vida. Tenho certeza que você vai gostar, então fique aí com a nossa entrevista com a Carla Del Ponte. Obrigada. Eu queria agradecer muito, muito, muito você estar aqui. Eu sei que não é fácil a gente conseguir um horário, faz tempo que a gente está querendo fazer isso, e eu tô assim muito honrada mesmo de você ter um tempinho para mim aí para colocar no Dose de Energia, para trazer para as pessoas a mensagem que você pode trazer, que eu sei o quanto que você tem para contribuir com o mundo. Falando em mundo, a Carla, ela é a fundadora e a CEO da Mundo Adaptado, que ela vai explicar para a gente também. Então, Carla, conta para a gente quem é você, o que você faz, e para as pessoas, então, te conhecerem, por favor. Bom, Andréia, primeiro eu agradeço, né, de estar aqui. É um prazer falar com você, né? A gente já se conhece há tanto tempo e contribuir com o teu trabalho, que você vem fazendo um trabalho muito legal, muito maravilhoso, e estou muito honrada e muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina. Bom, vamos lá. Bom, primeiro eu sou mãe, né, de uma criança que tem 9 anos, que é o Léo. Mas antes do Léo, né, vou falar um pouquinho assim, eu sou curitibana, moro aqui no Brasil, né, e assim, me graduei em administração e marketing, e também tenho aí umas passagens pela área eu sou atriz, né? Vamos dizer assim. Eu amo ser atriz, adoro, mas assim, não estou atuando, mas isso me ajudou muito no meu dia a dia hoje, né? Legal. O trabalho que eu tenho feito. Eu sou mãe do Léo. O Léo é uma criança que tem 9 anos. Ele nasceu prematuro extremo, de 5 meses. Foi uma situação muito difícil, assim, e hoje ele tem, né, por conta do nascimento dele, nessa situação toda, ele tem paralisia cerebral e múltiplas deficiências. Então, assim, é meu único filho, né, então, além disso, por conta do nascimento dele, eu acabei criando uma plataforma que é a Mundo Adaptado, e aí eu conto para você daqui a pouquinho, mas é mais ou menos isso. Legal, legal, Carla. Obrigada. E você tem uma vida assim rica, cheia de coisa para contar para gente, mas se eu passasse por alguém e falasse assim, você conhece a Carla? Quem é a Carla? Conta para mim um pouco da Carla. O que as pessoas falam de você hoje? Só para quem não te conhece, saber um pouco o que falariam de você. Olha, para mim, André, essa foi a pergunta mais difícil que você fez. Eu pensei nela, fiquei assim, um tempão, cheguei a perguntar até para uma amiga minha quem eu sou, né? Ela até falou assim, Carla, para mim você é uma pessoa prestativa, que gosta de ajudar quem realmente precisa. Mas assim, dentro
do meu íntimo, assim, eu acho que eu sou alguém que se entrega muito, sabe? Eu realmente me dou com todas as forças, assim, para tudo que eu faço. Isso não só para o que eu faço, né? Mas, assim, isso nas amizades, nos relacionamentos, enfim, no meu dia a dia, assim. Eu vou no meu limite máximo, sabe, Andréia? Isso é bom, mas, ao mesmo tempo, quando eu não tenho o retorno, isso também não é legal, porque eu sofro com isso, sabe? Então, assim, eu sofro muito com o problema dos outros e eu esqueço dos meus. Eu sou demais, assim. Se alguém que eu conheço, né, de repente um parente, um amigo, ou até um colega que eu não tenho muita, assim, muito Intimidade. contato, Aham. não muito contato, mas de repente eu sei ou soube de algo que essa pessoa passou e que eu não soube e não pude ajudar porque eu não soube, até isso eu me culpo, sabe? Então, assim, é um problema, na realidade. Mas, é, por outro lado, isso é bom, assim, porque eu acabo realmente me entrego para as coisas que eu faço, sabe? E às vezes eu exagero um pouquinho e acabo sofrendo com tudo isso, mas eu acho que foi legal essa pergunta, porque até me fez pensar sobre mim, né? E eu acho que às vezes é importante a gente relaxar um pouco, né? E não se cobrar tanto, digamos assim. Exato. Eu quis fazer essa pergunta por esse motivo. Há muito tempo atrás, alguém fez essa pergunta para mim e eu falei, nossa, mas nunca parei para pensar. E é engraçado você perguntar para alguém, né? Quem que sou eu? O que você falaria de mim? E a gente não dá muito valor para a gente, não tem aquela consciência de tudo que a gente faz. A gente só vai fazendo, vai fazendo. E como você é empreendedora, super mãe, é bem normal você se cobrar bastante e, e ser assim. E acho que parar esse momento para você ter consciência de que sim, você já faz bastante, você já faz muito. Eu acho que ajuda a gente a dar uma descarregada um pouco do peso que a gente às vezes sente no nosso ombro, né? Digamos assim. Com certeza. E assim, se eu perguntar assim, qual que foi hoje o maior desafio da tua vida, assim, que você pensou, não vou passar dessa. Esse desafio aí é demais para mim. O que que você diria? Acho que sem dúvida nenhuma foi o nascimento do Léo, né? Porque eu engravidei, já era a minha terceira gestação, então eu tinha perdido duas gestações no início antes, já tinha doído muito, né, as duas perdas. E aí eu sempre sonhei em ter mais filhos, né? Então, assim, essas perdas acabaram me machucando muito. Então, quando eu engravidei do Léo, eu tive, né, todo o cuidado do mundo, assim, todo o cuidado, e acabou que, na realidade, eu acabei sendo internada grávida, né? E nesse internamento, eu acabei descobrindo que eu tinha o colo do útero muito encurtado. Então, eu poderia. E isso foi com 4 meses, né? 19 semanas de gestação. E isso poderia fazer com que o Léo, né, nascesse antes do tempo. Então, eu fui com a expectativa de ficar até o final da gestação, até os 9 meses, mas, né, por esse período todo ali, de 35, 40 dias que eu fiquei internada, para mim ali foi o maior desafio naquele período, mas engraçado, até, porque hoje eu digo, meu Deus, a gente não tem noção de que o que a gente está passando, na realidade, ele é uma oportunidade, né? Eu tive que ficar deitada, eu tive que ficar. Não podia levantar para nada, era banho no leito, me alimentava no leito deitada. Então, assim, e outra, né? Naquela posição de Trendelenburg, que os médicos chamam, que assim, é uma posição em rampa, com a cabeça para baixo, as pernas para cima, por conta do risco da criança nascer, realmente escorregar. Essa é a verdade. E não tinha nenhum procedimento para ser feito ali naquele momento já, porque eu estava muito exposta com o meu colo do útero realmente muito flácido, né? E é naquele período deitada, sem poder me movimentar direito, nem fisioterapia direito eu podia fazer na cama, porque tudo, né, acabava que eu
eu poderia ter o Léo antes do tempo. Então, não podia trabalhar. Eu pedi o computador para pelo menos eu ficar fazendo alguma coisa, não me deixava, não, sabe, eu não podia ficar nervosa, então eu não podia, me bloqueavam tudo, né? Tudo. Eu não conseguia nem falar com a família direito, assim. E naquele período, eu achei que era o pior, né? Foi que era o maior desafio, e naquele período, com certeza, foi. Mas daí depois eu acabei tendo o Léo, né? E uma situação muito delicada, porque eu peguei uma infecção nesse período no hospital deitada, eu peguei uma infecção, e essa infecção acabou, que é uma sepse, né? Muito grave, e acabou passando isso para o bebê. E eles tiveram que acelerar o parto, né? Então eu tive foi feita uma cesárea e o Léo nasceu todo, né, infectado, nasceu numa situação gravíssima, onde assim, de 5 meses e meio, ou seja, 25 semanas, eu não pude pegar o Léo no colo na hora. Assim. E nasceu muito grave e ele teve aquela parada cardiorrespiratória que foi de os médicos dizem que foi em média 20 minutos entre, né, idas e vindas assim dele. E acabou acontecendo a hemorragia intracraniana, né, e a tão famosa paralisia cerebral, né, que é a lesão do cérebro. E aí, nesse momento, eu também fui para a UTI, porque eu também fiquei, né, numa situação grave ali, podendo generalizar a infecção, então tive que ir para a UTI realmente por cuidados, e eu não tive aquele contato com o Léo. Eu sabia notícias. Então é muito difícil você, né? 5 meses e meio não deu tempo de toda a gestação, não foi uma gestação normal, não adianta que não foi. Mas assim, naquele período, ali, quando eu estava na UTI e quando eu recebi a notícia de que ele tinha que ele teve a hemorragia intracraniana e que ele era uma criança gravíssima, né, que tinha poucas chances de sobrevivência, ali, eu sempre conto isso, sabe, André? Porque hoje as pessoas me veem e acham que eu sou, né, que a pessoa forte, a pessoa que luta. Não, mas assim, teve um processo para eu passar, né, para ser hoje. E ali, mesmo depois de 5 anos estudando kardecismo, né, que eu fiquei 5 anos antes do Léo estudando kardecismo, o pessoal aqui fala, nossa, a gente tem muito orgulho de você. Eu falo, gente, vocês não me viram na UTI, senão vocês teriam vergonha. Porque, é sério, porque assim, eu pedi para morrer. Eu falei, Deus, eu já estou aqui, nessa cama, em estado, né, grave, digamos assim, né? É perigoso, a gente sabe que a infecção pode generalizar a qualquer momento. Então, me leva de uma vez, eu não vou aguentar. E hoje eu vejo isso como um egoísmo da minha parte, porque o Léo estava lá na incubadora, né, na outra UTI, no mesmo hospital, lutando pela vida e eu pedindo para morrer, né? Então, assim, é forte, mas eu conto porque hoje, lógico, eu não... Uma coisa é a gente falar, é a gente pedir para Deus, é a gente chorar, outra coisa é de fato acontecer. Então, eu sempre conto isso para as pessoas pensarem realmente assim que são fases da vida, às vezes a gente precisa passar por aquilo para ter um aprendizado para o que vem depois. Eu nunca na minha vida imaginava que hoje eu trabalharia com o que eu trabalho, né? Que está tudo voltado ao nascimento do Léo. Jamais imaginaria isso. E minha vida mudou completamente, né? Porque eu trabalhava com seguros e, de repente, agora, né, eu tenho uma plataforma, sou CEO de uma empresa, tenho uma startup, mas né, nunca imaginaria isso lá atrás. Você nunca imaginou que todo o teu aprendizado, toda essa luta ia virar uma causa que transforma a vida de muita gente hoje, né? Jamais. E é engraçado que nem você falou, na hora a gente não entende o que a gente está passando. E eu acho que isso é uma mensagem muito legal para passar para quem está passando por um momento muito difícil agora. Segura, aguenta firme que talvez um dia você entenda. Talvez um dia você vai saber por que você passou por isso, mas Deus sabe o que eles estão fazendo com a gente
E é isso que você falou. Você é sim forte. Se as pessoas te elogiam hoje, sim, você é forte, você persiste. E é certo você falar também que foi todo um processo. Ninguém nasce assim, né? E você passou pelo que você passou bom, eu ia te perguntar como que você superou isso, mas eu acredito que eu posso até perguntar assim, em que momento que você pensou, que nem você falou, que você queria desistir, Deus me leva, chega, não quero mais. E em que momento que você falou, não, peraí, acho que tem que, não é bem assim. E hoje, quando você passa por alguma dificuldade, tem algum clique que te dá, alguma coisa que você pensa, não, peraí, já passei por coisa pior, isso aqui vai para frente. O que é para você uma inspiração, uma motivação? O que te faz avançar? Olha, eu não sei responder a primeira pergunta, e assim, de pronto, acho que não teve talvez teve um clique em algum momento quando meu marido falou assim, até meio bravo assim comigo, sabe? Ele falou assim, se você, porque eu sofria muito, né, no período da UTI do Léo, né? Depois que eu saí da UTI, eu comecei a frequentar a UTI neonatal todo o tempo. Então, eu ficava das 7 da manhã até meia-noite lá, né? E, e assim, eu acho que nesse período foram ele ficou 5 meses na UTI, então foram muitas vezes que ele ficou grave, assim, bem grave, né? Ele era gravíssimo, mas assim, teve episódios que ele, nossa, gente, a gente chegou a abrir até pro padre né, por conta assim, de conselho das próprias enfermeiras, a gente abriu até para batizarem ele lá dentro da UTI. E eu pensava assim, elas estão fazendo isso porque o Léo tá, né, tá nas últimas. E ele estava mesmo. Assim. Pra você ter uma ideia, eu estou tendo que falar tudo isso sem entender o que eu vou falar depois em relação à sua pergunta. Mas, assim, o Léo, ele teve um momento, algumas semanas, que ele precisava de plaquetas. E nessa de receber plaquetas, ele não conseguia administrar. Era como assim, ele tinha... O nosso normal base é 150 mil plaquetas para frente, né? É um mínimo de 150 mil plaquetas. O Léo chegou a 6 mil plaquetas. O dia que ele chegou a 6 mil, eu fiquei, mesmo sem entender nada de medicina, eu fiquei em estado de choque lá dentro. As enfermeiras né, falaram, Carla, vem cá, me sentaram e perguntaram, você não quer trazer o padre aqui para a gente batizar o Léo? Aí já vem tudo aquela, né? Porque você já vem tudo na cabeça. Vamos batizar, né? Porque né, não tem mais jeito. Aí eu falei, mas eu nem sou mais católica, mas assim, a minha vida inteira eu fui católica, eu sei como funciona, estudei em colégio de freira e tudo mais. Mas eu falei, trago, pode trazer. Eu vou enxergar isso de uma outra forma. E aí, quando o padre chegou, a gente fez uma corrente em volta da incubadora, batizaram ele, né? E, e assim, eu pensava em todo momento, assim, ali eu transformei aquilo, sabe? Aquele momento num momento positivo, num momento de fé, de esperança. Então, mas mesmo depois disso, eu fiquei naquela sensação assim de por que, né, está acontecendo tudo isso, ou de descrédito, digamos assim. E até que em determinado momento meu marido falou meio bravo assim comigo, ele falou, se você que é mãe não acredita, quem é que vai acreditar? Ele falou. E eu acho que ele já estava nervoso comigo. Assim. E eu falei, fiquei pensando naquilo, assim, né? Foi meio que um choque para mim, porque eu acho que naquele momento caiu na real que eu era mãe, porque até então eu não tinha nem pego ela no colo ainda. Eu não tive todo o período sabe? Eu não tive o normal, né? De a gente pegar o bebê no colo, os primeiros momentos. Não, ele estava lá 30 dias na UTI e eu nunca nem tinha pego no colo. E eu falei, nossa, caiu assim a ficha na hora
E eu fiquei com aquilo muito na minha cabeça. Tanto é que tempos depois vinham mães falar comigo e eu falava assim, gente, mas assim, ó, se você que é mãe não acredita no seu filho, quem é que vai acreditar? Então, assim, peguei muito isso pesado, assim. Mas isso eu acho que foi na hora que caiu a ficha mesmo, que eu comecei a absorver que realmente eu era mãe, que eu tinha ali um papel muito importante até mesmo de energia, né, Andréia? Porque precisava acreditar e pensar positivo. Sim. E outra coisa que aconteceu comigo, quer dizer, nem foi comigo, mas né, que eu pude observar e participar ali dentro da UTI eu sempre conto essa história, foi quando eu vi na minha frente, eu nunca tinha presenciado isso, a gente sempre sabe histórias cada um chama como quer, né? Mas assim, o mais comum é chamar de milagres, né? E eu vi isso acontecer com um bebê de uma amiga minha, uma mãe, que tinha chegado lá há uma semana antes do Léo, né? E ele estava quase saindo da UTI quando ele começou a chorar e acabou sendo desenganado pelos médicos porque ele estava, enfim, fizeram uma cirurgia, resumidamente, né? Estou falando aqui, mas assim, constataram que ele tinha o intestino necrosado. Então, não tinha o que fazer, eram questões assim de horas. Mesma coisa, chamaram o padre para batizar, abriram para visitação, foi uma auê na UTI, e eu estava assim na incubadora da frente, sabe, com o Léo. Então eu vi tudo aquilo, e o Léo naquele estado gravíssimo, e aquela criança que estava indo embora, aconteceu aquilo, eu falei, nossa, como que ela está enfrentando tudo isso, aquela mãe, né? E ela me mostrou uma força que eu jamais vi em ninguém, assim. E para muitas pessoas aquilo parecia ser loucura. Assim, ela ficava com o terço na mão e ela falava, meu filho não vai morrer, ele não vai. E uma coisa muito louca, ela não saía ali de cima dele, ficava ali o tempo todo, não dormia, né? Os médicos falavam para ela, Vivi, vai para casa, dorme um pouco, porque não dá, né? Que nessa UTI que a gente teve a oportunidade de, né, ter nossos filhos lá dentro, graças a Deus a gente tinha muita liberdade assim, de visitação, né? A gente podia entrar e sair a hora que quisesse. Mas ela ficou com aquilo muito forte e aconteceu que ele não morreu. Na verdade, o que aconteceu foi que ele acabou evacuando em algum momento e toda a UTI falou, gente, como que uma criança que está com o intestino necrosado, né, consegue? E no final das contas, fizeram uma nova cirurgia, fizeram uma nova avaliação e quando abriram, o intestino estava totalmente renovado. Ou seja, foi algo assim que isso, né, a gente sabe que o intestino não se regenera, né? Não funciona assim. A médica, segundo o que nos contaram, assim, era a filha e o pai, né, os dois cirurgiões. Assim. O cirurgião, ele também era médico do Léo, né? Depois disso, ele falava assim: eu nunca vi isso na minha vida, até hoje eu nunca vi. E a filha falava assim: eu tirei foto, eu posso provar. Ela falou: tudo bem, não, isso não vem ao caso, né? Então, aquilo para mim, quando eu pude, né, entender que a fé de uma pessoa, de fato, pode transformar a vida de outra, porque, na verdade, a fé dela transformou a vida do filho, Sim. eu realmente, aquilo me chocou muito e eu comecei a mudar totalmente, assim. E eu sou assim até hoje. Eu não desisto de ninguém, até, assim, realmente não ter mais nenhum, até a pessoa ir a óbito, entendeu? Eu não desisto de ninguém. Mas porque eu tive essa oportunidade de presenciar essa situação toda. Sim. E então é a fé, André. Eu acho que fé é algo que a gente tem que viver realmente. Não, é muito difícil. A gente precisa simplesmente ter. É aquela coisa, não é ver para crer, né? É crer para ver. Então, Exato. eu tenho isso muito forte em mim. Assim. Não sei se Ai, que responde. lindo. Lindo, claro que responde. Que responde o que te faz seguir em frente é essa fé. E essa. Na verdade, eu acredito que
para muita gente são as experiências que fazem a gente viver, ir para frente. Você viveu algo que te fez acreditar, e hoje o Léo, com 9 anos, é fé, é tudo isso que você passou e hoje está vivendo. É muito linda a história, e obrigada por compartilhar com a gente. Uma pergunta que eu queria fazer, eu gosto muito de defender a conscientização da saúde mental. Algo que eu acho que precisa ainda ser muito falado. E geralmente as pessoas que passam por dificuldades muito complicadas, por problemas muito graves, como você passou, às vezes não é difícil a gente se manter mentalmente são, e passa por depressão, por ansiedade. E não sei se você quer compartilhar isso ou não, se é alguma coisa que você viveu ou não. E, na verdade, minha pergunta seria assim: tem alguma coisa que você faz para você se sentir melhor no momento? Eu entendo da fé, mas você tem algum, não sei, uma palavra, uma frase, alguma coisa que você faz você seguir em frente, mesmo que esteja muito difícil? Sim, você falou da fé, mas aqui eu queria perguntar sobre um ritual, alguma coisa, um movimento, alguma frase, alguma coisa que te faz te animar. Tem alguma coisa disso no teu dia que faz você? Então, assim, no meu dia, não tem um ritual, assim. Eu tento sempre olhar tudo pelo lado positivo, mas tudo mesmo, até as coisas ruins, até os karmas que aparecem na nossa vida, né? Mas, assim, eu de fato tento olhar tudo pelo lado positivo, fazer sempre do limão uma limonada, né? Legal. Mas, assim, uma coisa que eu fiz muito, hoje eu não faço tanto, mas nesse período, né, eu fiz muito, foi abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu abria ele todos os dias. E aí, como eu fico, né, sempre com o tirar o positivo de tudo, tanto dentro do Evangelho quanto dentro da Bíblia, muitas vezes a gente abre, né, e não vai encontrar uma mensagem tão positiva, vai encontrar uma mensagem muito difícil. Então, assim, chegava vezes assim que eu abria, às vezes eu abro hoje em dia, assim, quando eu preciso de uma palavra, eu abro, mas não é diariamente como eu fazia quando eu estava na UTI com o Léo. E às vezes a gente encontra palavras que podem machucar, né? Então, assim, teve uma vez que eu abri e eu acho que isso são testes, tá? Até fazendo parênteses, assim, eu acho que isso são testes sei lá, do universo, porque eu abri e tinha algo relacionado à morte lá dentro do texto, assim, que eu fiquei chocada, e eu falei, pronto, né? E agora? É um preparo? Será que é um preparo? E aí eu já paro e penso, não, eu tenho que olhar isso pelo lado positivo. Como seria se acontecesse? Mas não vai acontecer, não vou perder minha fé, não vou perder minha positividade, vai dar certo. Ele está lá, está vivo, está lutando. Mas era isso, assim, era abrir o Evangelho, né, ou até mesmo a Bíblia, e encontrar ali uma palavra e refletir sobre aquilo. Muitas vezes eu fiz isso, muitas vezes, assim, no período da UTI, todos os dias. E hoje em dia eu faço. E outra coisa, faço de vez em quando, né? E outra coisa que eu gosto muito também, mas que eu tomo bastante cuidado, é simples, que é ouvir música, amo ouvir música, mas também eu tomo bastante cuidado. Desde que eu aprendi que tudo que você escuta, né, tudo que você vive, fica no teu subconsciente por, no mínimo, 15 dias, mesmo a gente não pensando sobre aquilo, eu evito de ver muita notícia ruim, eu evito de ouvir música com letra ruim, sabe, com letra pesada. Legal. Eu escuto música sempre, só que músicas positivas, assim, no todo, sabe? E isso também me ajuda bastante. Eu sou Legal. bem objetiva. Adorei. Eu acho que
Eu gosto muito porque eu também gosto de música, eu sempre vou ler. Eu também leio o Evangelho segundo o Espiritismo, também católica desde sempre, mas aqui no Canadá acabei buscando entender mais sobre o Espiritismo e acho muito legal. Eu posso dizer que eu sou espiritualista, digamos assim. É, então, adorei, Carla, adorei. Queria agradecer demais, demais pelo teu tempo aqui com a gente, a tua história é inspiradora. Eu quero convidar as pessoas a irem saber mais sobre você, por isso eu queria que você dissesse onde que a gente busca mais informação sobre a Carla, sobre o Mundo Adaptado, como que a gente pode saber mais de você. Tá, então eu vou passar aqui o meu Instagram, é @CarlaDelPonte. O Instagram da Mundo Adaptado é @Mundo Adaptado. Facebook também, Mundo Adaptado, bem fácil de encontrar lá. Vocês já vão enxergar a foto do Léo comigo lá na capa. E assim, principalmente no site, né, que é lá na plataforma, que é uma plataforma de blogs, então lá tem muito assim da história do Léo, que é www.mundoadaptado.com.br. Lá tem muita coisa para se ler. Dá para Legal. ler bastante, assim. E não só sobre mim, tem sobre muitas pessoas, tem histórias de muita gente lá dentro. Assim, dá para ficar horas lá dentro navegando e buscando conteúdo, assim. É bem bacana. Legal, legal, Carla. Obrigada demais, muito mesmo, obrigada por esse teu tempo. E a gente vai se falando aí. Sucesso, sucesso na tua caminhada. Obrigada por compartilhar tanta força, tanta inspiração com a gente. Imagina, obrigada a você, André, pelo convite. Um beijo a todos aí, um beijo nos pequenos. E Obrigada. que a gente continue, né? A gente não pode desistir, tem que realmente continuar. E É isso fique aí. feliz com o seu trabalho, porque, olha, tá ajudando muita gente, eu tenho certeza disso. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Beijão para vocês aí, que a gente Beijo. possa se ver em 2022, né? Amém. Amém. Beijo. Beijão. Tchau, tchau.